varelajonas71@gmail.com, Jonas Varela 1 na internet, no YouTube, Varela Show na Rádio FM Benfica, das 10h10 da manhã até meio-dia, das segundas às sextas-feiras. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa de variedades. Hoje nós continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada em todos os seus livros, capítulos e versículos, incentivando assim a leitura do livro por excelência que jamais foi contestado para todos nós. Hoje, no seu capítulo 47 do livro do Gênesis, o seu terceiro assunto, história de José e seus irmãos, terceiro assunto da segunda parte do livro do Gênesis, origem do povo de Deus. Então, o livro do Gênesis é o primeiro livro da Bíblia Sagrada no Antigo Testamento. É origem da vida e da história. Então, hoje continuaremos a leitura do capítulo 47 do livro do Gênesis, que conta com, vamos ver aqui quantos versículos, né? No livro do Gênesis, no seu capítulo 47. Eu vou criar uma estratégia aqui para poder abrir as páginas, estão tudo coladas, né? Parece que faz tempo que a Bíblia não é aberta. Ainda bem que nós abrimos para fazer esse trabalho, né? É um negócio espetacular, viu? Interessante que para abrir aqui a página é um verdadeiro milagre, né? Vamos ver aqui. Perde uns 5 minutos, mas dá certo. 47, né? Justamente. Então, o capítulo 47, glória a Deus, amém. Ele conta com 31 versículos. 31. Qual é o tópico? São 2 tópicos no capítulo 47. O primeiro, política agrária de José. Segundo tópico, últimas disposições de Jacó. Vamos então para a leitura do capítulo 47. Já me precavendo aqui, vou logo colocar o dedo aqui para não juntar de novo, senão é uma verdadeira guerra aqui para a gente conseguir descolar a página. Vamos aqui. Capítulo 47, livro do Gênesis. José foi levar ao faraó a notícia: meu pai e meus irmãos chegaram da terra de Canaã com suas ovelhas, vacas e tudo o que possuem, e estão na terra de Gésen. José escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Este lhes perguntou: qual é a profissão de vocês? Eles responderam: seus servos são pastores de ovelhas, tanto nós quanto nossos pais. E acrescentaram: viemos morar neste país porque não há mais pastagem para os rebanhos de seus servos. A fome está assolando a terra de Canaã. Permita que seus servos fiquem na terra de Gésen. Então o faraó disse a José: que eles morem na terra de Gésen. Se você conhece alguns deles que são capazes, coloque-os como administradores de meus próprios rebanhos. Quando Jacó e seus filhos chegaram ao Egito, o faraó, rei do Egito, ficou sabendo e disse a José: seu pai e seus irmãos vieram encontrá-lo
A terra do Egito está à disposição de você. Instale seu pai e seus irmãos na melhor região. Então José fez vir seu pai Jacó, o apresentou ao faraó, e Jacó saudou o faraó. O faraó perguntou a Jacó: "Quantos anos você tem?" Jacó respondeu ao faraó: 130 são os anos de minhas andanças pela terra. Os anos de minha vida foram poucos e infelizes, e não chegam aos anos que meus pais viveram em suas andanças. Então Jacó saudou o faraó e despediu-se dele. A seguir, José instalou seu pai e seus irmãos e lhes deu propriedades no Egito, na melhor região do país, que é a de Ramsés, Ramses, conforme o faraó lhe havia mandado. E José providenciou pão para seu pai, para seus irmãos e para toda a família de seu pai, segundo o número de seus filhos. Política agrária de José. Em todo o país faltava pão, pois a fome assolava e esgotava a terra do Egito e de Canaã. José acumulou todo o dinheiro que havia na terra do Egito e na terra de Canaã, em troca dos mantimentos que eles compravam, e entregou todo o dinheiro ao palácio do faraó. Quando se acabou o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, todos os egípcios foram a José pedindo: "Dê-nos pão ou morreremos aqui mesmo, porque se acabou o nosso dinheiro." Então José falou: "Se o dinheiro de vocês acabou, tragam rebanhos e eu lhes darei pão em troca de seus rebanhos." Eles então levaram seus rebanhos a José, e este lhes deu pão em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. E desse ano José sustentou-os com pão em troca de seus rebanhos. Passado este ano, eles voltaram a José no ano seguinte, dizendo: "Não podemos esconder isso ao Senhor. Nosso dinheiro, o rebanho e os animais já pertencem ao Senhor. Só nos resta oferecer ao Senhor nossos corpos e nossos campos, porque iríamos perecer em sua presença, nós e nosso terreno. Compre, portanto, a nós e nosso terreno em troca de pão, e nós e nossos terrenos seremos servos do faraó. Dê-nos sementes a fim de continuarmos vivos e não morrermos, repetindo, e não morrermos, e que o nosso terreno não fique deserto." Então José comprou para o faraó todos os terrenos do Egito, pois os egípcios, forçados pela fome, venderam seus terrenos. Desse modo, todo o país tornou-se propriedade do faraó. Quanto aos homens, o faraó os tornou escravos de uma extremidade à outra do território do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, pois os sacerdotes recebiam uma renda do faraó e viviam dessa renda que o faraó lhes dava. Por isso, não precisaram vender suas terras. José disse ao povo: "Hoje eu comprei vocês e seus terrenos para o faraó. Aqui estão as sementes para semear aos terrenos." Repetindo, para semear nos terrenos. Quando chegar a colheita, vocês deverão dar a 5ª parte para o faraó. As outras 4 partes servirão para semear e para alimentar vocês, suas famílias e seus filhos. Eles responderam: "O Senhor salvou nossa vida.
alcançamos o seu favor e nos tornaremos escravos do faraó. José fez disso uma lei que ainda hoje vale para todos os terrenos do Egito. A quinta parte da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade do faraó. Últimas disposições de Jacó. Israel estabeleceu-se na terra do Egito, na região de Gesen, G-E-S-S-E-N. Aí adquiriu propriedades, multiplicou-se e tornou-se muito numeroso. Jacó viveu 17 anos no Egito e a duração da sua vida foi de 147 anos. Quando chegou para Israel a hora da morte, ele chamou seu filho José e lhe disse: se tenho o seu afeto, coloque sua mão debaixo de minha coxa e prometa tratar-me com amor e fidelidade. Peço-lhe que não me enterre no Egito. Quando eu descansar com meus pais, leve-me do Egito e me enterre no túmulo deles. José respondeu: farei o que o Senhor está pedindo. Seu pai insistiu: jure-me. E José jurou. Então Israel inclinou-se na cabeceira da cama. Glória a Deus, aleluia, amém. Meus irmãos, vamos continuar no nosso próximo vídeo a leitura do capítulo 48 do livro do Gênesis. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades e até lá.